Sejam todos muito bem-vindos a Endireitando, podcast de interesse social com temas relevantes. Eu sou o Diego Chaves Freire, aqui do meu lado está a minha co-host, doutora Débora Anastácio Calzolari, e hoje nós temos um convidado muito especial, o presidente do Sindicato Rural de Colíder, Luiz Carlos Moia. Débora, fale um pouco sobre o tema que nós vamos debater hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sindicato Rural, nós vamos conhecer o Sindicato Rural e entender aí quais são os desafios que vem sofrendo os produtores rurais no cenário atual. Moia, nos fala um pouco sobre o senhor, sobre a sua trajetória e como você chegou ao Sindicato Rural de Colíder. Olá, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, transmitindo algumas notícias do agro e especialmente da nossa região, que é Colíder, Mato Grosso. E assim, cheguei em Colíder em 97, né? E vim para trabalhar com um ramo de produtos agropecuários no comércio, né? Certo. E assim, me apaixonei por Colíder, uma cidade acolhedora, uma cidade que oferece oportunidades para quem queira trabalhar, queira produzir e que seja uma pessoa que tem no seu coração a bondade, a pureza de crescer junto com os outros, né? Certo. Como que você chegou ao Sindicato Rural de Colíder, Moia? Então, eu já era diretor do Sindicato Rural de Colíder, né? Sim. Em 3 gestões, e aí eu vi uma oportunidade que eu tinha mais a contribuir. Tipo assim, contribuir por quê? Hoje o que eu consegui em Colíder foi tudo através da agropecuária, foi tudo através da pecuária e da agricultura. Então, assim, eu achei muito justo Essa oportunidade, né? Estar ali dentro, Isso. Contribuir mais. Porque, Débora, é assim, quando você tem um conhecimento de causa, você não trabalha, você fica leve a sua condução do negócio, né? Por quê? Eu vivo aquilo dentro da minha propriedade e dentro do nosso comércio. Então, assim, o que Identifica os problemas. Identifica. E o que você não quer para você, você também não deseja para os outros, né? Tá certinho. Então, assim, e não que a gente sabe tudo nesse mundo. A vida é um aprendizado. Todo dia você está aprendendo alguma coisa. E do jeito que esse mundo está globalizado, tem coisa que passa que você não consegue nem absorver, né? Mas, assim, a gente tem feito um papel importante, sim, com toda a diretoria, que a gente não faz nada sozinho. Lá é um corpo que tem atrás, um time que une força num ideal conjunto. Que esse ideal não é para nós, é para um bem comum para toda a coletividade população. dos produtores. Isso mesmo. E acaba refletindo na sociedade, porque a sociedade, né, ela precisa do produtor rural, né? Nós sabemos disso. Isso, com certeza. Mas quando se fala de sindicato rural, né? Muitos produtores produtores mesmo, não têm conhecimento qual que é o papel, como que o sindicato ele pode contribuir. Você pode nos dizer qual que é o papel do sindicato, como ele pode contribuir para o produtor rural? Olha, o papel do sindicato, o que é? É defender uma classe, como todos os sindicatos, né? Defende a classe. Nós defendemos a classe do produtor rural. De que forma? Nós trazemos palestra mensalmente para, assim, levar ao produtor rural o conhecimento em tempo real do que está acontecendo nos grandes centros, né? Isso até que você falou, né? Que tem hoje muito conhecimento, muita coisa acontecendo, né? E precisa estar se atualizando, né? Isso mesmo. Então, a gente traz essas informações através do Senar, através da FAMATO, né? Vem pessoas, muitas das vezes, com conhecimento e uma bagagem até de fora do Brasil, Sim. que vem até Colíder passar isso para o nosso produtor. Olha que interessante, muito bom. Moia, 2024 foi um ano muito difícil, né, para o setor do ramo do agronegócio, e 2025 também tem o seu desafio. Como que está sendo esse ambiente para o produtor rural da negociação? Como que está sendo esse cenário atual hoje, 2025? Olha, eu vou falar lá do grão na terra, vamos dizer, né? Certo. Nós temos aqui em Colíder, a nossa região é uma região de uma topografia muito boa. Aqui se gasta muito pouco para fazer uma área de soja, uma área de milho, uma área de pastagem. Nós não dependemos de maquinários pesados para, no nosso linguajar, a gente diz para amansar uma terra, sabe? Sim. Então, assim, nós temos um clima perfeito,
nós podemos perder... Duas safras, né? Inclusive, safra. né? Tem lugares que não tem duas safras. Não consegue, né? A Débora também, ela é muito do agro, conhece muito de Sofredora rural, como Sofredora rural, né? Então ela sabe do que eu estou falando. Por quê? Aqui, nós podemos perder safra com coisa boa, que é com chuva. Nós não perdemos safra com seca. Aqui é muito raro se perder com seca. Ao contrário de outros estados, né? Que a gente tem exemplo, que não vou citar, mas a gente vê que tem estados aí que tem perdido a safra por seca. Né? Meu Deus, não muito. Se torna inviável a produção. Porque se você tiver uma safra só, ela fica onerosa. Então você tem os custos de altíssimo, né? É altíssimo. Todo mundo acha bonito falar agro, né? Olha, eu sou do agro, né? Agro é pop, mas não é tão pop assim, né? É suor, não é? Suor. É você sofrimento. tem ideia que é você jogar milhões no chão? Sem a certeza, né? E sem teto coberto? Até um dia eu ouvi uma frase que falava assim, que o produtor ele vive de esperança, né? Ele é uma realidade, porque você está dependendo de um fator que não é seu próprio, que depende de você. Isso. Você faz sua parte, você depende da chuva, você depende do clima em geral. É isso mesmo. Então, assim, falando da nossa região, é uma região com clima definido, né? É uma região próspera, uma região com boa argila, né? Nós temos aqui uma expansão muito grande. E falar em expansão, o produtor rural é um dos que mais conserva o meio ambiente, né? É verdade. Você vai numa lavoura e você vê lá se tem embalagem de herbicida jogado, né? Se tem saco jogado. Aí eu vou entrar no que eu gosto. Aí você vai num show no outro dia. Aí você vê. Terrível. Aí você vê se o agro agride, né? Por quê? O agro ele tem que ter as suas defesas. Quando você está doente, você não toma um antibiótico? Sim. Quando as crianças lá pequena, que a gente é daquele tempo, você não toma um remédio de verme? Sim. E isso é para que é? Para combater um mal, uma doença, né? Então, eu vejo assim, que o quê? Quando você abre uma lavoura, vamos dizer lá em 1990, a média de sacos de soja por hectare no Mato Grosso era de 40 sacos, né? Hoje nós estamos em 2025, a média Mato Grosso. Sim. É 60, 63 sacos, né? Agora tem, acho que esse ano eu já vi vários lugares falando de 75. Isso. Então, assim, deu uma, né? Há um melhoramento, né? Um melhoramento. E a gente fala dessa média baixa porque é média. Sim. Nós temos aqui em Colíder produção de 85, 90. Né? Olha só. Então, porque assim, são por áreas, né? Então, assim, vamos supor, às vezes são uma plantação grande, então é fracionada em algumas áreas, às vezes até tipos de plantio de soja diferentes, sementes diferentes, e aí algumas saem 80, 85, aí acontece de ter ali um lugar que tenha mais água, mais próximo de um lugar que aí tem menos. Então trabalha uma média, entendeu? Isso que nós estamos falando é de uma média. Então ainda que tem produção maior, existe algumas coisas, por exemplo, mais perto da água, em algum local que aí essa quebra. Então não é que, né, trabalhamos aí, ele está falando uma média. Isso mesmo. Então, assim, a gente vê que se a gente for verificar lá em 90 essa produção e hoje essa produção, a terra, então você trabalhando a terra, ela só melhora. É como uma pessoa lapidada. Então, assim, não agride em nada, só melhora. Como que você vai agredir uma coisa se ela sai de uma produção de 40 para 80? Quando a gente joga essa tecnologia embutida, tanto em semente, tanto em adubo, em tecnologia, nós só vamos produzir mais e cada vez mais o produtor produz mais, com mais eficiência, para ter essa disponibilidade de comida no Brasil e no mundo, né? O sindicato rural, né? Quando nós ouvimos falar de sindicato rural, tem pessoas que pensam que é só para grandes fazendeiros. E aí, é só para grandes fazendeiros? Como é que vocês acolhem, né? Se acolhe ou não, esses pequenos produtores rurais? Então, a gente tem lá dentro as cadeias de curso que a gente oferece, a gente faz curso para pessoas que as mulheres dos proprietários rurais, as mulheres do agro, a gente faz curso de panificação caseira, né? Olha aí, a gente faz curso de leite, como
O que se faz com o leite para transformar o leite numa cadeia mais produtiva, tipo fazer o queijo, fazer o requeijão e assim trazer por diante. outras fontes de renda, você isso, fala, né? Isso mesmo. Então, contribuir, né? O sindicato rural, ele não atende só o mega ou o mini. A gente atende a classe produtora. Geral, todos os produtores. Até porque todo mundo que produz recolhe. Sim. O Senar, né? Então, não tem assim, atendo só o cara que engorda boi, atendo só o cara que planta soja. Não, a gente atende o produtor de ovos, por exemplo. Né? Entendi. E assim, diga-se de passagem, o agronegócio, ele não é feito de uma atividade. Ela é feita da pessoa que cultiva hortaliças, né? Ele atende a pessoa que produz mel, que trabalha lá com abelhas, né? Sim. Então, assim, é toda a classe produtora, não tem A ou B, é toda a classe produtora, a gente está de porta aberta, o que a gente não tem na nossa grade, a gente vai procurar junto ao Senar, junto à FAMATO. Até porque em si não tem assim tamanha diferenciação quando se fala em tempo, né? Porque assim, o tempo de chuva que faz para um, faz para outro, o tempo de sol que faz para um, faz para outro. Quando há uma praga, por exemplo, que surge na região, ela não surge no grande ou só no pequeno, às vezes surge para outros. Claro que existe, né, suas particularidades conforme o tamanho, mas às vezes, como vocês falaram, tem cursos. Esses cursos que vem atende, não separa, ele vai atender todos, né? Todos. Desde o pequeno ao grande, né? Nós temos curso lá de manutenção de silo, por exemplo, né? De drone, né? Então, tudo que esteja envolvido com o agro-sindicato está preparando, não importa qual seja a atividade. De doma racional, sabe? Então, assim, criou-se no Brasil uma divisão de agricultura familiar, né? Hoje, o cara que planta, o produtor que planta lá 1.000 hectares, a família dele não está envolvida? A mulher dele não faz almoço? A mulher dele não leva marmita na roça? A mulher dele não tira a nota fiscal? Então isso é agricultura familiar. Eu não sei por que criou-se essa divisão, né? Porque, na verdade, é uma agricultura familiar, porque todo mundo está envolvido. Está envolvida a família inteira? Isso. Os filhos, o pai, a mãe. Perfeito, é isso mesmo. E até, agora que você falou nisso daí, não sei o motivo, não conheço a fundo o motivo porque, né, estabeleceu como agricultura familiar, mas se você for analisar de estado para estado, o tamanho da área que eles entendem como produção familiar é diferente. Por exemplo, eles trabalham os módulos fiscais. Isso. 4 módulos fiscais. Acredito que aqui na cidade de Colíder, se eu não me falha a memória, é 90 hectares cada módulo. Canaã é 100. Existe em São Paulo, regiões que é parte menor. Então, assim, é uma forma diferente de entender como a agricultura familiar. Existe uma padronização que é considerada? Não existe. Então, assim, estabeleceu lá uma coisa que acaba não sendo igual para todos. Um lugar é 30 hectares é considerado um módulo e aqui é 100, 90. Então, assim, não é como é que olham, né, essa questão da agricultura familiar. É como você falou, às vezes a área é grande, mas a agricultura familiar não é separada pelo tamanho da área em si, mas sim o desenvolvimento dessa família dentro dessa produção, né? Isso mesmo. E outra coisa, né? A gente precisa do maior, porque o maior, o que ele faz? Ele gera emprego, né? Se você planta X hectare, ou se você tem X cabeça de gado, muitas das vezes uma você toca só com a família, outro você já vai precisar de outra família. E aí não tem como dividir também, porque a mulher do vaqueiro, por exemplo, ela vai estar fazendo a comida para o vaqueiro, vai estar lavando a roupa. Né? Está envolvida. Vai estar envolvida, vai cuidar das crianças, né? E mesmo do operador, de quem cuida da temperatura do silo, né? Todo mundo está envolvido somente num intuito de fazer o melhor que pode. Interessante, Moia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu estou começando agora no agronegócio, quais são os principais desafios que eu tenho que me preparar para enfrentar? Olha, o grande desafio, como eu falei, aqui não é o nosso clima e nem a nossa topografia. É os armazéns. Aqui, você sabia que a grande safra do Mato Grosso, você sabe onde que ela está depositada? Não. Em cima dos caminhões. Isso muita gente não sabe. Por quê? Tem 4, 5 caminhões carregados lá na propriedade e tem inúmeros na BR, carregando o que está seco.
Saindo, né? Saindo. Então, assim, nós temos um déficit de silo para armazenagem de 40% no Mato Grosso. Então, assim, se der um pare no transporte, trava tudo. Então, no caso, não teria lugar suficiente para armazenar essa produção? Perfeito, não existe isso no Mato Grosso. Por quê? Porque as plantações, com toda essa tecnologia que nós falamos, ela aumentou, né? Hoje se produz muito mais. Hoje a safra de milho, Débora, não é chamado de safrinha mais, é chamado de segunda safra. Olha aí. Pelo retorno, né? Eu conheci também, ouvindo falar acerca da safrinha. Chegou o período da safrinha. É isso mesmo. Que era uma coisa que não contribuía muito em termos financeiros. Hoje já se mudou, hoje é segunda safra, né? Por quê? Se produz muito, em quantidade de sacos por hectare, muito maior que o soja. Muitas das vezes chega até o dobro. Que a produção é maior. Então, assim, onde, que nem ele falou, né, 60, 63 sacos, ele vai dar 120, depende, né, da região, 150. Então, ou seja, a mesma área, ela produz um volume maior de grãos de milho. Olha, interessante. Isso mesmo. Então, assim, o grande desafio do Mato Grosso em si é a armazenagem. Por quê? Muitas das vezes, o produtor rural, ele tem as despesas fixas da plantação, né? Ele tem o pacote que ele faz, aí ele transfere aquele pacote em sacas de milho ou soja, entrega, aí fica o óleo diesel, o operacional, fica para o restante. E o que acontece? Muitas das vezes ele vende aquilo lá para pagar esse operacional. Logicamente que toda atividade comercial sobra um lucro, né? E ele acaba entregando essa sobra para o mercado por falta de armazenagem. Por exemplo, o milho, na colheita, ele estava 35, 34, 37, até 40. Né? Hoje o milho ele está 70. E onde que está esse milho? Você já pensou se o produtor tivesse guardado 20% da safra dele? É ali que mora a diferenciação, às vezes, do lucro, né? Isso Poderia mesmo. ter, mas ele não pode se dar o luxo de guardar esse valor, porque ele não tem aonde armazenar, então ele deixa de ganhar nesse período que é melhor. O agro brasileiro, ele sofre também com interferências internacionais. Então, por exemplo, a produção dos Estados Unidos foi maior no milho, vai impactar diretamente. Igual a guerra na Ucrânia, né? Ali com a Rússia, tem muitas coisas defensivas, eu acho que era, né? Ou adubos, eram importados diretamente da Rússia. E como que o produtor rural daqui lida com essas interferências internacionais? Olha, um grande desafio para o produtor brasileiro, especialmente do Mato Grosso. Por quê? Nós somos os maiores produtores. Então, o impacto. Olha, a gente tem uma coisa boa, que a gente é o maior produtor. E ao mesmo tempo, você né? sofre mais. É o maior prejudicado também. É o maior prejudicado também. Então, assim, um mercado político muito instável, né? Tira taxa, põe taxa, tira a taxa de importação para o nosso produto baratear, só que não tira a taxa do que a gente necessita para produzir. Então a gente fica, né, descoberto de uma política econômica para o agronegócio. Mas o produtor rural ele tem uma capacidade muito grande que quando ele perde no preço, ele ganha em produção. Olha aí. Né? Então assim, ele é muito capaz, ele é muito tecnificado, então ele consegue tirar a diferença na produção. Embora isso não é fácil. Até porque o dólar agora, né? Por exemplo, os produtos, acho que eles são, né, balizados ali muito em dólar. Uhum. Então, essa alteração grande no câmbio interfere diretamente. E aí, doutora, o que acontece? Uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, que é um âmbito muito maior, tipo, cai dólar, sobe dólar, tira prêmio, entra prêmio, né? Estados Unidos produziu muito, China não compra dos Estados Unidos. E assim por diante, guerra na Ucrânia que fornece muito da Rússia, né? Porque ela fornece para nós, então impacta. Muito adubo, sabe? Então assim, um mercado muito delicado, qualquer mexidinha, você vê. E vamos falar do boi também, né? O mercado doméstico nosso, que o mercado doméstico o que é? É o consumo interno nosso, né? Que não consegue consumir toda a produção da gente. A gente tem uma boa parte que a gente exporta. Qualquer mexidinha que sobe um pouco, eles travam um negocinho, a arroba do boi cai do dia para a noite.
E ela cai e ela não afeta só o boi gordo, é uma cadeia. Sim. Ela afeta o bezerro, ela afeta a vaca parida, afeta o boi magro, né? Então assim, tudo cai de novo. E para se retomar isso, não é do dia para a noite, né? Por quê? Até porque quando se cai o preço da arroba, nós já temos boi para abate nas mangueiras do frigorífico, nós temos boi resfriado, temos boi na estrada e temos boi lá no porto. Então você vê... Já sai aqui, às vezes, com uma perspectiva, chega lá, muda algo que reflete já, né, naquilo. E o lucro do produtor vai pro ralo desse jeito, né? Desse jeito. E assim, aqui, Colíder, uma cidade privilegiada, porque a gente tem 3 plantas frigoríficas aqui, né? Então, assim, eu acho que se procurar uma cidade com o número de rebanho que nós temos, não tem, eu acho, uma cidade com 3 plantas frigoríficas no município e outras aos redores, né? Sim. Que não é muito distante. Exemplo de Nova Canaã, por exemplo, né? Alta Floresta. Alta Floresta também. Então, assim, a gente puxando um pouco também para a pecuária, Colíder é uma cidade agraciada com muito, né? Muita opção. Nós temos terra com aptidão para lavoura, temos muita terra com aptidão para pecuária, e isso aí é que faz com que o município cresça, o município tenha várias atividades, né? O nosso rebanho leiteiro é magnífico também, temos laticínio dentro do município. Então, assim, eu sempre falo, Colíder é uma cidade privilegiada, né? Privilegiada. Quem não conhece, você que está ouvindo a gente de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, do Rio, de qualquer estado do Brasil, venha conhecer Colíder. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido aqui na cidade. O pessoal do Sul está conhecendo bastante, né? O que tem vindo de pessoal aí, né? Das regiões Sul, vindo para nossa região. Rio Estamos Grande, recebendo Paraná, aí uma quantidade grande de pessoas investindo aqui na região, né? Sim, isso mesmo. Moia, seja bem sincero para mim. Você acredita que os produtores rurais são valorizados no Brasil? Olha, é uma pena, porque é uma pessoa que leva comida aos pratos de toda a família brasileira, né? E muitas das vezes ele não é valorizado o tanto quanto deveria. Por quê? Você já imaginou falhar uma produção de um ano de arroz, por exemplo, de feijão, de soja, de milho? Porque a gente fala de produção, não é simplesmente você plantar ela, né? É as leis ambientais que estão em cima do produtor rural, né? E assim, o produtor rural não é nenhum bandido, ele não sequestra, ele não derruba. Hoje nós estamos produzindo muito mais em cima da mesma área. De que forma? Preservando rios, preservando matas, preservando as nascentes, né? Então, o produtor rural é o que mais preserva e eu não entendo por que não é o mais valorizado, né? É uma realidade. Então, assim, eu acho... E é o que ajuda a economia. Isso. Né? Ele tem forte impacto na economia, que reflete para todos os brasileiros. Isso. Então, ele reflete para os brasileiros, né? A nível de alimentação, nós temos aí grandes recursos, né? Possibilidade de acesso à alimentação, e também impacta na economia, né? Com a exportação, quanto que nós temos, nós tivemos menos, vamos falar, usar uma palavra assim, né, mais coloquial, menos impacto do Covid, por exemplo, né, dessa crise. Por quê? Porque o agro, ele segurou ali as pontas, né? Isso. A exportação segurou a economia. Eu até acho que tem muitas leis que deveriam ser revistas. Por quê? Ela existe, você tem que cumprir, mas não existe uma contrapartida dos seus direitos. Você só tem deveres. Deveres, deveres e deveres, né? E você não tem, assim, uma segurança. Por exemplo, você planta hoje, você não sabe por quanto você vai vender. Você sabe quanto você vai pagar para produzir. Sim. Mas para quanto você vai vender, você não vai. Produtor de não é você que dá o preço do seu produto, né? Você tem uma loja, eu vou vender uma blusinha, eu que falo, não, minha blusinha custa tanto, isso né? Mesmo, então, assim, for pela marca, tem marca que uma blusinha vale R$50 e vale R$8.000. A própria pessoa que fez a blusinha que decide, né, a sua margem. Isso mesmo. Agora, o produtor, ele não pode dar o valor do seu produto. É isso mesmo. Né? Moia, se tivesse a oportunidade hoje, na verdade está tendo agora, né, de poder falar, sugerir uma mudança, pudesse melhorar a vida dos produtores, que mudança seria? Olha, a gente como produtor rural, a gente sente
as dores, né? Hoje, por exemplo, eu acho que o código ambiental, as leis ambientais, elas estão muito fora da casa hoje. Por quê? Porque nós temos que produzir, a população não para de aumentar, né? Você vê colíder, você vai num bairro que não tinha nada, dali a pouco tem casa, né? Você vai num lugar que não tinha asfalto, por que o asfalto foi lá? Porque tem casa, né? Então, assim, a população só aumenta. Então, nós temos sim que produzir mais. Eu acho que teria que ter alguma mudança nas leis para a gente conseguir mais abertura, para a gente produzir mais. Por quê? O produtor, ele compra mais matrizes de gado de leite, compra mais matrizes de gado de corte, para quê? Para produzir mais carne e mais leite, né? O produtor rural, ele compra uma máquina, por exemplo, que hoje a gente se assustava quando a gente via uma máquina de 50 pés, uma colheitadeira de 50 pés nas feiras, né? Sim. E hoje é realidade, né? Então, assim, ele também aumentou a sua capacidade de produção de colheita. Então, eu acho que os donos das leis aí, as pessoas que têm as leis do Brasil, eu acho que teria que rever esse código ambiental, porque a gente não destrói, a gente produz, né? Então, assim, você transforma uma área que ela não tem produção numa área que tem produção. Então, assim, é um desejo meu, uma particularidade, porque eu sou produtor rural, eu tanto vivo isso e defendo essa classe, porque é a classe que gera e movimenta o Brasil. Você defende e preserva também, né? Assim, não é minha área, a área ambiental, mas se eu não me falha a memória, me corrige, né? Senão também depois a gente faz uma observação lá embaixo. Mas se nossa área, eu acho que a de preservação é de 80% em algum lugar e em outros lugares é 50%. É uma quantidade muito grande. Então, sobraria ali, né? Para utilização, para esse trabalho dessa parte rural, em alguns casos seria 20%. Então, já há uma preservação de 80% em grande parte do nosso Mato Grosso, né? É assim, doutor Diego, eu não sei se eu vou ser feliz ou não vou ser interpretado numa colocação. Você tem uma casa. Sim. Certo? Certo. Aí você só pode usar 20% da casa. É um absurdo. Você tem ideia que é isso? Você pode usar só o quarto e a cozinha. O restante dos ambientes você não pode usar. Só que você tem que cuidar. Você tem que manter. Você não pode deixar invasores. Ai de você se acontecer alguma coisa. Você talvez seria assim, você tem que cuidar para ninguém mexer, né? Porque se vem lá alguma coisa de natureza, um fogo numa mata, você é o responsável. Inclusive, nós acompanhamos os produtores rurais no período da seca, coitado, tinham que correr, chamar o cartório hoje para fazer uma ata de constatação para falar, não foi eu que coloquei fogo. Então daqui a pouco está respondendo uma multa ambiental, a área está embargada e já se torna improdutiva a área. Porque na verdade eles aplicam, depois vocês vão ver o que está acontecendo, né? Mesmo, Vocês vão verificar quem que é, como bate, que depois vê que é errado, né? É isso vamos bater mesmo. logo. Primeiro, E né, causa assim, um prejuízo. Essa prosa que a gente está tendo aqui é muito importante porque tem vários assuntos que a gente tem que discutir ainda em outros programas, tipo a moratória da soja, uma coisa injusta demais, né? Penaliza pessoas que fizeram o que era determinado no momento, dentro da lei. Mesmo que a área esteja 100% regular hoje. Isso, é uma mas realidade. Você é penalizado por uma coisa que vai beneficiar alguém. Então, dentro do seu direito, dentro da legalidade brasileira, você é penalizado porque vai beneficiar alguém. Sabe? Então, assim, as políticas públicas, ela tinha que voltar o olho mesmo para o produtor rural, as pessoas que trabalham no dia a dia, né? Para estimular ele mais, né? Dar mais recursos, por exemplo. A gente ouve falar aí que foi cortado, né? O recurso para o setor agrícola, né? Você acha como que a gente tem condições de trabalhar com uma imensidão de terra dessa, sem uma política de juro correta,
equiparada ao que você produz, né? Isso é muito importante, porque se você parar de produzir, você vai deixar de ganhar. Mas como é que vai fazer para alimentar? De que forma que vai alimentar? Né? E acaba que quem assume o prejuízo é sempre o produtor, né? Vamos supor, todos esses, existe casos, claro, que há subsídios, né, do governo, mas em sua maioria, quando há um benefício, ele tem uma contrapartida, né? Não é uma coisa, né, gratuita. Há uma contrapartida e se der algum prejuízo, quem normalmente arca é o produtor mesmo. Isso questão de financiamentos, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, olha, deu uma frustração de safra, a dívida continua no banco. Isso mesmo. Ele continua pagando, ele gastou o dinheiro, ele teve o prejuízo. O banco ele vai receber com juros e correções. Isso mesmo. Então, quem ficou com o prejuízo? O produtor rural. Né? Ele sempre é que acaba sofrendo mais toda essa situação. Igual você comentou sobre alterações de leis, me veio uma coisa na memória aqui, né? Há várias leis restritivas, penalizando, punindo. Aquele que desmata, a questão de queimadas em áreas de preservação, mas a parte que é benefício? Por exemplo, nós temos, né, o doutor talvez vai saber falar um pouco melhor, sobre o crédito carbono, que é um benefício pela proteção da área. Isso. O crédito carbono, você só, né, quase igual o caviar, né? Nunca vi, nem só ouvi falar. Então assim, né? Não conheço, só ouvi falar. Então, não tem um incentivo para valorizar aquela área fechada. Isso mesmo. Aquilo que você falou, você está cuidando de um quarto, da casa que você não pode usar. Então, existem medidas, existem leis que poderiam incentivar também, né, trazer um lucro ali, né, para a pessoa que está preservando, que está cuidando dessa área, que o quê? Que é para todos, né? Então, é isso aí que você falou, assim, se a gente for conversar isso aqui, nós fica 3 dias aqui falando. Verdade. Né? Por quê? Você só tem deveres, né? Você não tem nenhuma segurança da propriedade rural que você tem, né? Você fica assim, volta e meia notícia, invasão, volta e meia notícia, o IBAMA bloqueou, o coisa travou, sabe? Então, assim, é um país que a gente tem deveres, tem obrigações e tem poucos direitos, né? Eu acho que assim, a gente tem que voltar esse olho mesmo, se juntar, criar mais força, os sindicatos rurais com mais associados, né? Porque é um ditado antigo aí, né? Que acho que minha avó falava que uma andorinha só não faz verão, né? Então a gente tem que juntar força, se conectar para que a gente tenha poder de exigir do poder público. Exigir do poder público, né? Por exemplo, a gente tô com um projeto aí você faz um projeto, você leva numa instituição financeira, aí você tem que entrar na fila para quando vir o recurso. Porque não tem, né? Porque não tem um recurso. Estamos sem recurso, infelizmente. Então, é assim. Só que o papel do produtor, doutora, é produzir. Guerreiro, né? Guerreiro, sofredor rural é guerreiro. E ele fala, esse ano não deu, mas o ano que vem vai dar Esperança. Melhor. Ele nunca fala, esse ano foi ruim e o ano que vem vai ser pior. Ele fala, não, esse ano foi difícil, mas o ano que vem vai ser melhor. Vamos ter fé em Deus, vamos acreditar, vamos produzir, que a gente sabe fazer isso. Vive pela esperança, né? Isso. Para encerrarmos, o que você poderia deixar de mensagem para o produtor rural, para a sociedade e até a respeito do sindicato? O que você deixaria de mensagem para os ouvintes? Olha, eu acho que é importante, no nosso caso de produtor rural, você se filiar a um sindicato rural da sua região, né? Porque você vai juntar forças, junto com o Senar, junto com a FAMATO, lá em cima em Cuiabá, na nossa sede, eles estão lá para defender o produtor rural. Todo tema polêmico, eles vão até a Assembleia, vão até o governador e vai falar que não está de acordo com a realidade do município dele, que cada município tem uma realidade, né? Tem município de divisa, tem município que as BRs têm uma situação mais complicada, então assim, você tem que ter voz, porque não adianta você chegar lá em Cuiabá querer falar com alguém, você tem que ter um caminho, né? E você, produtor rural, você tem um papel muito importante na sociedade. Você tem que se conectar com produtores rurais, trocar informação como vocês já vêm fazendo e procurar o seu sindicato rural, né? Porque é ele que vai transferir o seu pedido até a nossa capital e eu vou falar bem a verdade.
É uma gestão maravilhosa do Vilmontes, atende todos os sindicatos rurais, ajuda em tudo. Então, assim, nós temos uma porta aberta através do sindicato rural para a gente chegar até onde que vai se resolver o problema. Entendi. Vou aproveitar para mandar um abraço a todos os ouvintes. Gostaria de mandar um abraço para alguém, para encerrarmos? Olha, eu quero mandar um abraço, fazer igual aqueles programas que tinha de primeiro. Da Xuxa? Eu mando para minha mãe, para minha avó. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, Dona Angelina, para minha sogra, Dona Onilce, para minha esposa, Vanderli. Quero mandar um grande abraço também para o Lucas. Lucas é meu filho, que ele formou em medicina e passou em residência lá em Maringá. Olha aí. Que orgulho. Tá lá. E o Gustavo também, que está em Cuiabá também, outro filho, que está estudando muito para conseguir um lugar também no mercado de trabalho, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Foi um prazer participar com vocês. Eu acho que vocês estão no caminho certo, informar em notícia real todos os setores do Brasil, né? Eu acho que no futuro próximo a gente vai vir aqui com outros temas direcionados ao agronegócio, que a gente tem muito com esse veículo de comunicação que vocês têm, a gente ajudar o produtor rural e toda uma população. A intenção nossa, é dar voz, à sociedade, Isso. às pessoas da sociedade, e apresentar um lado da sociedade que às vezes outras pessoas não têm acesso, a maioria não tem acesso. Isso mesmo. Só conhece do agro, do pop, da música, Isso qual que é a caminhonete mesmo da vez? A RAM, Só conhece da RAM. E conhecer verdadeiramente. Música sertaneja. Não conhece as dificuldades, que o agro não é só grandes colheitadeiras, mas o agro é todo aquele produtor, inclusive, que às vezes, igual você falou, que trabalha com ovo, que trabalha com alface. Então, o agro é muito maior do que as músicas nos passam, que a mídia trata a respeito dele, né? Isso mesmo. E finalizando, mandar um abraço a todos os diretores do Sindicato Rural de Colíder, que a gente junto tem feito a diferença. Moia, muito obrigado pela sua participação. Queremos te agradecer imensamente por essa oportunidade que o senhor tem nos dado de estar hoje aqui, né? Nós aprendemos um pouco mais hoje com o seu conhecimento. E todos os demais, que estão aí participando, nos ouvindo também, os demais produtores. E queremos pedir para você, telespectador, que está nos acompanhando, nos siga nas redes sociais, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas com esse vasto conhecimento que hoje o Luiz Carlos Moia nos trouxe. Até mais. Tchau, tchau. Fique com Deus.